Olá, passamos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião especial em homenagem aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont. Vamos acompanhar. Na mesa está o deputado Coronel Henrique. Destina-se esta reunião a comemorar os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont. Sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique, convidamos para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Brigadeiro do Ar, Daniel Cavalcante de Mendonça. Representando o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno. Excelentíssimo senhor, chefe da Divisão de Ensino do CIAR, Coronel Portilho, representando o comandante da CIAR, Brigadeiro do Ar, José Henrique Kuyper. Excelentíssimo senhor, vice-prefeito de Santos Dumont, Luiz Gonzaga Toledo Pereira. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, vereador Flávio Faria. Senhor presidente da Comissão Municipal dos 150 anos de Alberto Santos Dumont, do município de Santos Dumont, Deuclides dos Santos Pinto Neto. Senhor diretor do Arquivo Público Mineiro, Bruno Batista, representando a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Cristiano Silveira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor Sandro Vilela Damasceno, presidente do Museu Casa de Cabangu. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional.
Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do senhor Luiz Dulce, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Assistiremos agora a um vídeo sobre Alberto Santos Dumont. O século XX mal começa e um brasileiro vira lenda nos céus de Paris. Santos Dumont contorna a Torre Eiffel, provando que os balões poderiam se mover em qualquer direção com o auxílio de um pequeno motor. O primeiro dirigível da história acabava de ser inventado. Mas esta não foi uma tarefa fácil. Filho de um rico cafeicultor de São Paulo, Santos Dumont vai estudar física e mecânica em Paris, em 1892. Alguns anos depois, constrói seu primeiro balão, o Brasil. Naquela época, os balões voavam à mercê do vento e era muito difícil determinar a sua direção. Para vencer este problema, ele acopla um pequeno motor a um balão cilíndrico e o batiza dirigível número 1. Consegue chegar a mais de 400 metros de altura, mas sua tentativa termina em acidente. O mesmo acontece com o dirigível número 2, que se dobra ao meio ao cair do céu. Incansável, ele refaz seus cálculos e muda o formato do balão. Em 1899, o dirigível número 3 sobrevoa Paris em várias viagens e o brasileiro vira manchete de jornais e revistas da época. Mesmo assim, os dirigíveis ainda eram muito instáveis e os acidentes se repetiam. Mais do que criatividade e coragem, voar exigia doses generosas de insanidade e Santos Dumont não perdia a pose. Em agosto de 1901, seu dirigível explode ao bater no telhado do Hotel Trocadeiro. Ele escapa ileso, constrói uma nova máquina e 2 meses depois faz o mesmo percurso contornando a Torre Eiffel e ganhando de quebra o cobiçado Prêmio Deutsch para aeronautas. Depois de alguns anos pilotando dirigíveis, vem a notícia de que os irmãos Wright, inventores norte-americanos, teriam construído, em 1903, o primeiro avião nos Estados Unidos. O estranho é que eles não registraram o fato publicamente, por questões de segredo. Mas uma foto desse voo, divulgada posteriormente, denuncia que eles haviam usado um trilho na impulsão da aeronave, e não demonstra se o voo era controlado e muito menos a distância percorrida. Da mesma forma que os recordes esportivos só podiam ser comprovados em eventos públicos, as autoridades aeronáuticas exigiam que as provas de voos fossem registradas publicamente, na presença de especialistas. Por isso mesmo, criaram, nesta época, o prêmio do Aeroclube da França, para o primeiro piloto que voasse mais de 200 metros em um veículo mais pesado que o ar. Em 12 de novembro de 1906, diante de um numeroso público e de técnicos da aeronáutica francesa, Santos Dumont e o seu 14 bis realizaram o primeiro voo controlado de uma aeronave mais pesada que o ar. Sem trilhos, sem catapulta e filmado e documentado cientificamente. Os irmãos Wright foram convidados, mas não apareceram. Gostaríamos de agradecer a presença da senhora superintendente do IFAM-MG,
Daniela Castro. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Muito boa noite a todos e a todas. Quero aqui fazer os meus cumprimentos ao deputado Coronel Henrique, representando aqui o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e presidente dessa nossa sessão solene. Quero também cumprimentar o presidente do Museu Casa de Cabangu, meu amigo Sandra Vilela Damasceno, pessoa que tem me ensinado muito também a respeito de Santos Dumont, e que já dividimos aí boas agendas de luta na preservação, na busca da preservação da memória do Museu de Cabangu. O comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Brigadeiro do Ar Daniel Cavalcante de Mendonça, representando o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Canites Damasceno. Muito obrigado pela presença do senhor comandante. Também o excelentíssimo senhor chefe da Divisão de Ensino do CIAR, Coronel Portilho, representando o comandante do CIAR, Brigadeiro do Ar José Henrique Kaiper. Também aqui a presença do vice-prefeito de Santos Dumont, o excelentíssimo senhor Luiz Gonzaga de Toledo Pereira. Muito obrigado, a presença do senhor muito nos honra, aqui, evidentemente, trazendo a representação do povo da cidade de Santos Dumont, dos conterrâneos do nosso querido Alberto Santos Dumont. Também o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, Flávio Ramos de Faria. Queria também pedir ao presidente, evidentemente que muito alegre pela sua presença, que estendesse os nossos cumprimentos a toda a Câmara Municipal, o Legislativo Municipal de Santos Dumont, e que também levasse o nosso abraço ao deputado federal Luiz Fernando Faria, que é de Santos Dumont, e que fizemos o convite, mas o deputado, por motivo de agendas de convocação do presidente da Câmara, não pôde se fazer presente, justificou a ausência, mas gostaria que o presidente Flávio levasse o nosso abraço. Quero cumprimentar também aqui o presidente da Comissão Municipal dos 150 anos de Alberto Santos Dumont, do município de Santos Dumont, Deuclides dos Santos Pinto Neto, que tem feito aí também um excelente trabalho na preservação, no registro dessa data tão importante para nós brasileiros. Faço o cumprimento também ao diretor do Arquivo Público Mineiro, Bruno Batista, representando aqui a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Estendo também os meus cumprimentos à diretora do IFAM, a Daniela, e também ao meu amigo, ex-ministro Luiz Dulce, que fez o esforço para estar aqui hoje presente, e que toda vez que fala em Santos Dumont, não tem como deixar de pensar e lembrar do Luiz Dulce. Até porque o Luiz Dulce tem características, né, que lembra o próprio Santos Dumont, brincávamos ali agora há pouco, né, Dulce? Mas eu acho que outras características do nosso grande inventor, o Luiz Dulce também traz como a sua capacidade intelectual a quem sempre serviu ao nosso país. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres colegas, deputados e deputadas, honoráveis convidados. É com grande satisfação e honra que me dirijo a todos nessa reunião especial, um momento tão importante, que marca os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, um ícone da história da aviação, que não poderia deixar de ser celebrado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Santos Dumont é um herói da nossa nação e um grande orgulho para a nossa terra. Nesse momento, rendemos uma merecida homenagem a esse mineiro ilustre, nascido na cidade que leva seu nome. Santos Dumont entrou para a história por seu pioneirismo, coragem e engenhosidade. Seu legado é uma inspiração, não apenas para os mineiros, mas para toda a humanidade. Ao longo de sua vida, Santos Dumont nos presenteou com inúmeros feitos extraordinários. Foi ele quem projetou e pilotou o primeiro avião, o 14 Bis, que sobrevoou Paris em 1906. Criou o ultraleve, o dirigível e invenções tão presentes no nosso dia a dia, como o relógio de pulso e o chuveiro de água quente. Ele acreditava que a invenção do avião seria um instrumento de aproximação entre os povos, uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento e encurtar distâncias. Sua invenção revolucionou o transporte aéreo e transformou o mundo, conectando culturas, rompendo barreiras e expandindo horizontes.
Minas Gerais tem o privilégio de contar em sua história com um nome tão ilustre. Santos Dumont é um exemplo da capacidade criativa, do talento e da determinação que emana do nosso povo. Sua origem é um motivo de orgulho para todo sandumonense, que preserva em sua terra natal sua história, seu legado visionário no Museu Casa de Cabangu. Que a memória de Santos Dumont nos inspire a sonhar alto, a acreditar em nossas capacidades e a perseguir nossos objetivos com determinação e coragem. Que o seu exemplo nos guie na construção de um futuro melhor para todos. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Alberto Santos Dumont. O deputado Coronel Henrique, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite e o deputado Cristiano Silveira, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor Sandro Vilela Damasceno. Solicitamos que, por favor, se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: nascido em 20 de julho de 1873, em Minas Gerais, Alberto Santos Dumont foi aeronauta, esportista e um grande inventor. Algumas de suas invenções tiveram enorme impacto na vida das pessoas, como o avião, o relógio de pulso e o chuveiro de água quente. Durante sua trajetória, ele se consolidou como um dos maiores nomes da ciência nacional, sendo amplamente reconhecido como o pai da aviação, e desempenhou importante papel na divulgação da imagem do país no exterior, onde recebeu diversos prêmios, entre os quais o título de Grande Oficial da Legião de Honra da França. Em comemoração dos 150 anos de nascimento de Santos Dumont, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais faz um tributo à memória desse extraordinário mineiro, que tanto contribuiu para o conhecimento científico e o progresso do Brasil e no mundo. Belo Horizonte, 3 de julho de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da delegada Larissa Fales, representando a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Gambogi. Ouviremos agora o senhor Sandro Vilela Damasceno, presidente do Museu Casa de Cabangu. Boa noite a todos, todas as pessoas aqui presentes. Excelentíssimo senhor, deputado Coronel Henrique, representando o presidente dessa casa, parceiro do museu, que estendeu a mão ao museu logo no início, momento mais difícil, a época ainda da administração do Tomás,
Castelo Branco, dileto amigo, deputado Cristiano Silveira, cujo momento e emoção não são possível de externar a gratidão que eu sinto por Vossa Excelência, pelo apoio, pelo carinho que tem dado à nossa fundação. Dileto amigo, brigadeiro do ar, Daniel Cavalcante, parceiro do Museu de Cabangu, grande mestre, tem aprendido muito com Vossa Excelência, brigadeiro, representando hoje o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canizete Damasceno, excelentíssimo senhor chefe da divisão de ensino do CIAR, coronel Portilho, representando o comandante do CIAR, brigadeiro do ar, José Henrique, excelentíssimo senhor vice-prefeito de Santos Dumont, meu amigo Luiz Gonzaga, o Gonzagão, também um entusiasta, apaixonado pelo museu, excelentíssimo senhor Flávio Faria, presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, dileto amigo Deuclides dos Santos Pinto Neto, Doquinha, presidente da comissão do centenário, do sexcentenário de Santos Dumont, e senhor diretor do Arquivo Público Mineiro, Bruno Batista, representando a Secretaria de Estado de Cultura e de Turismo. Também, deputado Cristiano, não poderia deixar de mencionar o nosso ilustre sandumonense aqui presente, ministro Luiz Dulce, que muito fez pelo Brasil, por Santos Dumont e pela Casa Natal de Santos Dumont, ao lado do meu amigo Labente, a deputada Sheila também, que é uma entusiasta também do museu, parceira nossa. Senhoras e senhores, uma sociedade desenvolvida, o conhecimento da história é crucial para o futuro da mesma. Com a história, compreendemos o passado, processamos o presente e, dessa forma, sabemos como abraçar o futuro. Por isso, com muita alegria e satisfação, comemoramos nesse ano, especialmente em julho, os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont. As cerimônias são cruciais na vida do ser humano. Porém, deputado Cristiano, sempre compreendi que, além de festejar, as cerimônias prestam também com momento de reflexão. E é nesse sentido que eu, humildemente, gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para esse viés das festividades, que é a reflexão sobre Alberto Santos Dumont e sobre a sua memória e sobre a preservação de sua memória. A Fundação Casa de Cabangu é uma instituição permanente, ativa há quase 70 anos, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do gênio inventor Alberto Santos Dumont, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição. Sem a Fundação de Cabangu e outras instituições congêneres que mantêm materialmente viva a memória de nosso herói, muito provavelmente nós não nos encontraríamos aqui hoje. Isto porque, sem os museus, fundações e instituições, as lembranças de Alberto Santos Dumont limitar-se-iam a contos passados de pais para filhos, de gerações para gerações. Método esse, empiricamente demonstrado como ineficaz, posto, como diz o ditado, palavras esvaem-se ao vento. A Fundação Casa de Cabangu passou por momentos difíceis, momento, inclusive, que motivou, à época, o deputado Coronel Henrique a promover uma audiência pública. Em 2008, culminando com o seu fechamento. A Fundação fechou. E o fechamento da Fundação resultaria na entrega de todo o seu acervo esse, deputado, que é o maior acervo do mundo de documentos e objetos pessoais de Alberto Santos Dumont. Esse fechamento se traduziria na entrega desse acervo para um depósito da União, até uma época, Deus sabe quando, uma outra instituição pudesse promover a respectiva curadoria. Lembro-me desse episódio, foi tão logo que assumimos, aconteceu, deputado Cristiano, um evento muito interessante que me chamou a atenção, deputado Coronel Henrique, do valor que nós damos para o nosso herói.
Nós prestamos conta para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. E em 2018, quando do fechamento da fundação, o Ministério Público Federal deflagrou um procedimento para apurar a situação da fundação, se esta efetivamente disporia de condições de manter o seu acervo. Mas o que me chamou mais a atenção, deputado, foi as palavras do Procurador da República. Ele fez questão, deputado Cristiano, de instruir o procedimento com jornais da Europa. E eu me lembro que o primeiro jornal é o País da Espanha. E o procurador, à época, me chamou a atenção dizendo: Sandro, a Europa inteira ficou estarrecida com o fechamento do Museu de Santos Dumont, na cidade de Santos Dumont. E, infelizmente, a nossa imprensa nacional pouco noticiou. Momento de reflexão sobre o nosso herói. Esse procedimento do Ministério Público, senhoras e senhores, encontra-se suspenso. E para que o mesmo se encerre definitivamente, foram-nos imposta a obrigação de criar uma estrutura em todo o parque que possa ser explorada economicamente, tornando assim a fundação autossustentável, não mais dependendo de forma exclusiva de subvenções do poder público. À época da citada audiência pública promovida pelo coronel Henrique, o meu antecessor Tomás me levou a mensagem exatamente do pedido desta casa de que fosse apresentado um projeto factível. Nós fizemos esse projeto. Contratamos um grupo de arquitetos especialistas nessa seara que fizeram um estudo preliminar, que, após concluído, resultará em um grande parque, dotado de lojas, restaurantes, espaço cultural e ampliação de nossas salas para exposição. Porque, dada a nossa limitação estrutural, nós só dispomos de condição de expor 30% do nosso acervo. Essa estrutura será explorada pela iniciativa privada e, além de dotar a fundação de condições de se manter e se expandir, será, por certo, um divisor de águas para toda a região da Zona da Mata e vertentes, com a criação de empregos, crescimento de rede hoteleira, realização de eventos relevantes, surgimento de diversos circuitos culturais, interações com outros museus do Brasil e do exterior. O projeto, de fato, é ambicioso, mas não poderia ser diferente. Ambicioso tal qual ou tal quais os ideais do nosso patrono. Audacioso, deputados, como aquela que foi a menor rodovia federal, 12 quilômetros, feita em homenagem a Alberto Santos Dumont, com o único e exclusivo objetivo de ligar toda a população à sua casa natal. Diante disso, nós não podemos, efetivamente, ter projetos menos audaciosos. Entregamos esse projeto ao deputado Cristiano Silveira, o qual, juntamente com o deputado Reginaldo Lopes, prontamente, de uma forma surpreendentemente rápida, solícita e carinhosa, nos encaminhou ao Ministério do Turismo e já providenciamos o protocolo desse projeto. Estamos muito esperançosos que a gente consiga, através de Lei Incentivo à Cultura, viabilizar toda essa obra. Tivemos também, diretor Bruno, a oportunidade de entregar o projeto ao estimado secretário de Cultura, Leônidas Oliveira, e esperamos também ansiosos o retorno dele. Mais uma vez, pedindo desculpas pela fala, talvez não protocolar, deputados, mas eu não podia perder essa oportunidade. E gostaria também de contar com o apoio de toda essa casa, para, juntamente com o nosso governador, possam receber esse projeto para aprovação também na Lei de Incentivo à Cultura na esfera cultural. Ano que vem, senhoras e senhores, celebraremos os 151 anos de Alberto Santos Dumont. Certamente, não será uma data tão emblemática quanto a presente. Mas não podemos nos esquecer
não podemos nos esquecer de nossa responsabilidade para que nossos filhos, netos e bisnetos também possam ter a alegria, a honra e o privilégio de, nesta casa, daqui a 50 anos, celebrar os 200 anos do nosso herói. Muito obrigado. Quebrando um pouco o protocolo, eu convido para fazer uso da palavra o brigadeiro do ar Daniel Cavalcante Mendonça, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da deputada delegada Sheila. Bom, boa noite. Inicialmente, gostaria de saudar o deputado Coronel Henrique, presidente dessa especial cerimônia, e saudar também o deputado Cristiano Silveira, né, o proponente dessa belíssima iniciativa. E, em nome dos senhores, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Mas, deputado Coronel Henrique, eu gostaria inicialmente de agradecer penhoradamente essa oportunidade e um misto de orgulho, de satisfação, toma conta de nós nessa noite especial. O orgulho é estar aqui presente, ter a oportunidade, o privilégio, na verdade, de viver e vivenciar todo esse momento, todas as palavras que nós escutamos até agora, tanto deputado Cristiano Silveira, belíssimas palavras, e do meu amigo, permita-me chamá-lo assim, doutor Sandro, né, porque assim nos tornamos no convívio diário, né, quase que diário, né, mas bem próximo, e nas belíssimas palavras também do doutor Sandro. A gente tem muito orgulho de ser brasileiro, de estar, no meu caso, não de ser mineiro, mas de estar mineiro. Eu sou carioca de nascimento, mas tenho o privilégio de ter sido declarado cidadão barbacenense, então eu estou mineiro. E um orgulho muito grande de, em data tão especial, estar em Minas Gerais, dignificar e nos vangloriar com um dileto brasileiro como foi Alberto Santos Dumont. Um gênio do seu tempo, dotado de um QI muito, muito acima da média, e com uma visão que realmente o diferenciava e o diferencia até hoje. Eu fico imaginando, deputado Coronel Henrique, se Santos Dumont não tivesse domado a sua invenção, né? E aqui não é por ser brasileiro que eu falo, porque ele documentou aquilo que ele criou. Ele voou mais pesado que o ar, com propulsão própria e com guiamento. E documentou tudo isso naquele ano de 1906. E quando nós pensamos em 1906, nós olhamos para o passado, longínquo já, 150 anos se passaram, né, do nascimento de Santos Dumont, e daquela data, muito em breve, serão 120 anos. Mas aquele sonho que vivia aquele brasileiro, que nos representava tão bem, aquele sonho ele está presente até hoje. Não existiria tudo aquilo que o mundo vive, sem que o avião existisse. Hoje nós voamos de Recife a Lisboa em 6 horas, 6 horas e 20. Hoje nós temos uma força aérea que mantém a soberania do espaço aéreo brasileiro, que
também não existiria se não fosse Santos Dumont. Então, é fundamental, sim, que nós dignifiquemos essa data, que nós possamos enaltecer todos os feitos que Santos Dumont nos deixou, que nós possamos, acima de tudo, nos orgulhar de ser brasileiros, nos orgulhar do povo mineiro, porque o mineiro, emancipado aos 18 anos, pelo seu pai, Henrique Dumont, foi levado até Paris, estudou, quase que por conta própria, mecânica, química, física, eletricidade e tantas outras disciplinas, matérias, cadeiras que nós nem conhecemos. Declarado engenheiro honoris causa aqui no Brasil, por todo o seu conhecimento, que era muitíssimo além, não só do seu tempo, mas daquilo que muitos engenheiros sequer conheciam. E sim, nós precisamos nos orgulhar disso tudo, dos valores que ele nos deixou. A vida e a obra de Santos Dumont foram muito bem pronunciadas, faladas, enaltecidas e lembradas aqui, pelos que me antecederam, e pelo próprio vídeo institucional que nós presenciamos. Mas eu queria finalizar essa fala, e já agradeço novamente a oportunidade, para falar um pouquinho dos valores de Santos Dumont, que é o que marca, é o que determina e faz o guiamento de nossos passos, muitas vezes. Valores como patriotismo, valores como profissionalismo, valores como comprometimento, determinação, resiliência. E talvez o principal deles, que a mim, pelo menos, marca muito, e muito mais do que marcar, me inspira, doutor Sandro, que é o sonho. Primeiro, nós sonhamos. E a gente acredita, tenho certeza que cada um dos aqui presentes acreditam. Nós acreditamos que quem não sonha, não vive. A gente cultua o passado, vive o presente e projeta o futuro sonhando. E o que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos, netos e bisnetos, como o doutor Sandro Vilela falou, é o sonho e a busca incessante da materialização desses sonhos, que eles se transformem em realidade, que nós possamos nos inspirar nesse legado para construir, acima de tudo, um país maior, melhor e muito mais digno do que aquilo que todos nós sonhamos e desejamos. Deputado Coronel Henrique, deputado Cristiano Silveira, sou muito grato e agradeço em nome da Força Aérea Brasileira, representando o nosso comandante, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Cândice Damasceno. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e estaremos sempre prontos e disponíveis para o que for preciso e o que nós pudermos ajudar, estaremos sempre prontos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Também convido para fazer uso da palavra o presidente da Comissão Municipal dos 150 anos de Alberto Santos Dumont, no município de Santos Dumont, o senhor Deuclides dos Santos Pinto Neto, Doquinha. Boa noite a todos. Cumprimento o deputado Coronel Henrique e o deputado Cristiano Silveira, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa de honra. Peço licença para saudar ao meu amigo de coração, aqui presente, ex-ministro Dulce. Obrigado pela presença, que isso é muito importante para a nossa cidade. Excelentíssimos deputados e deputadas dessa Assembleia Legislativa e demais autoridades presentes. Quero saudar a todos também aqui, membros da Força Aérea Brasileira. Também gostaria de, respeitosamente, cumprimentar a todos os servidores e servidoras desta casa.
Cumprimentar a todos que assistem pela Assembleia, pela TV da Assembleia e através das redes sociais. Aqui estamos para participar dessa reunião especial, a qual foi solicitada pelo deputado estadual, excelentíssimo senhor Cristiano Silveira. Sinto-me honrado de estar acompanhado de uma expressiva comitiva da cidade de Santos Dumont e estar representando hoje, como presidente da comissão organizadora do Sesc Centenário, do nascimento de Alberto Santos Dumont, a todos os sandumonenses que vieram até aqui na data de hoje, conterrâneos da cidade berço do Marechal do Ar e herói da pátria, Alberto Santos Dumont. Quando aqui chegamos a essa reunião, sabemos que não é um simples e mero protocolo, mas sim para render honras à genialidade de um menino que, em sua casa natal, na fazenda de Cabangu, no arraial de João Gomes, que foi elevado à cidade com o nome de Palmira em 1889, através do decreto do Barão de Bituruna. Lá admirava os pássaros e se inspirava no poder das asas que os faziam seres livres, irem para onde quiserem através dos voos. Das brincadeiras de uma criança, brincar também se fazia ganhar alturas além das árvores e flutuar a cada vento. Alberto Santos Dumont foi o sexto de 8 filhos. Sua mãe Francisca de Paula Santos, acompanhando seu esposo Henrique Dumont, ao qual era engenheiro e estavam ali naquela localidade, em nossas terras, construindo a estrada de ferro D. Pedro II, no ano de 1873. Quando chegaram, e no dia 20 de julho, nasceu naquela casa o futuro engenheiro que exploraria os estudos em engenharia, mecânica, física e tantas outras disciplinas. Foi alfabetizado por sua irmã Virgínia e por ali ficaram por cerca de 6 a 8 anos. Quando se instalaram por pouco tempo em Valença, onde Santos Dumont recebeu o sacramento católico do batismo. Seguiram suas vidas e se mudaram para Ribeirão Preto, onde a família possuiu volumosos hectares de terra para o plantio de café, que produzido tornou-se chamar Café Dumont. Santos Dumont estudou tanto em Campinas quanto no Rio de Janeiro, mas era autodidata em seus sonhos engenhosos, explorando assim a biblioteca do próprio pai, de onde extraiu muitos conhecimentos. Viajou à França uma vez, acompanhado de seu pai, onde foi emancipado e definitivamente era lá, em terras francesas, especificamente em Paris, onde dedicou-se arduamente pela engenharia de combustão, a matemática e a física. No ano de 1905, Santos Dumont recebeu o mérito número 3, concedido pelo Comitê Olímpico Internacional, através do presidente Pierre de Coubertin, por representar um ideal olímpico. Pierre considerava a aviação um esporte. Essa honraria foi concedida apenas a 3 cidadãos. Com seus esforços, estudos e experimentos, Alberto Santos Dumont foi construindo balões, dirigíveis, até chegar na aeronave de motor, cujo feito aconteceu em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle. Perante uma grande multidão, imprensa e pelo Aeroclube da França. Sim, o homem pode voar. O famoso relojoeiro Cartier não ficou de fora das suas histórias.
Alberto Santos Dumont o tinha como amigo e necessitava de observar os minutos das horas que iam se passando, mas não era possível controlar os dirigíveis e aeronaves e, concomitantemente, olhar o tempo com os tradicionais relógios de bolso. E daí? Podemos sempre olhar para nossos pulsos e saber que neles está uma fusão de Cartier e Santos Dumont. Muitos foram os legados deixados por esse gênio, como o chuveiro quente a partir da combustão, o hangar e a porta deslizante do mesmo. Todavia, estamos aqui sobretudo para agradecer e refletir. Imaginar que sonhos são possíveis. É necessário despertar em cada brasileiro a importância do Marechal do Ar, a importância da história que nasce em seu berço e que está lá na cidade de Santos Dumont. Ele não simplesmente nasceu lá, mas viveu sua infância. Sempre que chegava às férias, voltava ao episódio do seu nascimento. É uma simples casa, um belo parque de belezas que a própria natureza desenhou, um chafariz lindo, que com a força gravitacional jorra água bem alto até hoje, feito pelo próprio Alberto, onde adorava andar de caiaque, acompanhado de seu cão. A história não pode ser apagada com o passar dos tempos. É hora de chamarmos atenção para as autoridades do país, empresas aéreas, para o turismo, cultura, história de nosso povo, história de um brasileiro que interligou os continentes. É preciso zelar por aquele lugar, zelar e muito. E para isso, aproveitamos esse espaço para fazermos um apelo. Sem uma grande força-tarefa de espírito patriótico, precisamos fazer daquele lugar um grande lugar. Seu nome está gravado no livro de aço dos heróis da pátria no Panteão, em Brasília. Para terminar, deixo para todos nós uma reflexão. Alberto Santos Dumont foi um homem perseverante e persistente. Claro que muitas vezes deu errado, para depois dar certo. Nós também nem sempre os acertamos de primeira, mas precisamos ser persistentes, como Alberto Santos Dumont foi. É preciso insistir em nossas conquistas sempre. Viva Alberto Santos Dumont! Com a palavra, o deputado Coronel Henrique, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente, parabenizar o nobre colega, deputado Cristiano Silveira, pela autoria desse requerimento, por vivermos um momento tão especial na Casa do Povo de Minas Gerais, honrando um verdadeiro representante do nosso Estado. Eu, brigadeiro Daniel, me sinto também muito honrado com essa oportunidade. Eu que sou o primeiro militar de carreira das Forças Armadas, eu sou coronel do Exército, a ocupar uma das 77 cadeiras nesse plenário. E essa ocasião, o Sandro lembrou muito bem, me reporta há 4 anos atrás, quando, no início, lá do meu primeiro mandato, fiz a minha primeira audiência pública aqui na Comissão de Turismo, tratando de Santos Dumont, da importância de revivermos e cultuarmos nessa Casa das Leis
a memória de um herói que nos remete a tudo isso que já foi dito aqui, de cultuar. E me emociona também quando vejo o Sandro pensar no nosso compromisso com as gerações que virão depois de nós. Nós fazemos legado, mas o nosso maior compromisso deverão ser com aqueles que virão depois de nós, que foi certamente o compromisso do Alberto Santos Dumont, quando, com a sua genialidade, nos legou não só as suas invenções materiais, mas, sobretudo, esse espírito de brasilidade, esse orgulho de ser brasileiro. Eu, a partir de agora, vou fazer a leitura da mensagem do presidente da Assembleia, mas eu não poderia me furtar de deixar aqui a emoção do soldado de Caxias, do Exército Brasileiro, que me irmano a todos vocês, integrantes da Força Aérea Brasileira. Eu, como barbacenense que sou, nasci na terra que é o início do poder aéreo, lá na nossa gloriosa Escola Preparatória de Cadetes do Ar, onde tudo começa na nossa Força Aérea Brasileira, e também nos vizinhos e irmãos sandumonenses que nos unem por laços históricos dessa nossa proximidade geográfica, principalmente ligado ao nascimento desse sandumonense e barbacenense, Santos Dumont, que tem no seu DNA também a minha querida cidade de Barbacena. Inicio agora a leitura das palavras do nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite. Com a palavra, o nosso homenageado Alberto Santos Dumont. Abre aspas. Inventar é imaginar o que ninguém oferece, é acreditar no que ninguém jurou, é arriscar o que ninguém ousou, é realizar o que ninguém tentou. Inventar é transcender. Fecha aspas. Ao ouvir estes seus dizeres, entendemos ainda melhor, porque este grande mineiro, de espírito audaz e empreendedor, mesmo depois de 1,5 século do seu nascimento, continua a inspirar pessoas de todo o mundo. E sabemos que o seu legado abrange não só belas palavras, mas também inúmeros feitos extraordinários nos campos da ciência, da engenharia e da aeronáutica. Antes do lendário 14 bis, criou e desenvolveu muitos outros protótipos de aeronave, sem contar os balões dirigíveis movidos a gás, tudo feito com muito engenho e pioneirismo. Vale destacar também a sua bravura, já que, além de projetar e fazer construir essas máquinas voadoras, Santos Dumont também as pilotava. Após o sucesso antológico do voo de demonstração do 14 bis em Paris, concebeu um novo modelo de aeronave, a Demoiselle. Como forma de libélula e uma fuselagem feita de bambu e seda japonesa, a Demoiselle foi utilizada por Santos Dumont para se locomover nos arredores da capital francesa no verão de 1908. O projeto dessa aeronave era tão engenhoso e arrojado que, até hoje, o seu sistema de direção e os seus conceitos fundamentais são utilizados pela indústria aeronáutica. Como se isso não bastasse, para assegurar seu lugar na história mundial, Santos Dumont é também o autor de vários outros inventos que já foram citados aqui, como o chuveiro aquecido e o relógio de pulso. Boa parte de seu pensamento e de sua visão de mundo estão acessíveis para as presentes e futuras gerações no pequeno, mas notável livro que ele nos deixou, intitulado O que eu vi e o que nós veremos. Em um trecho desse livro, o autor se dirige ao leitor e pergunta: estarei eu falando de coisas irrealizáveis? Em seguida responde: lembrai-vos de que há 10 anos ninguém me tomou a sério. De fato,
ele também constata, dando a todos nós um exemplo de perseverança. Abre aspas, ele dizia, as invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso. Fecha aspas. Nascido em 20 de julho de 1873, na zona da Mata Mineira, na fazenda Cabangu, situada no município que, desde 1932, leva o seu nome, este grande inventor é, em toda a história nacional, um dos mais notáveis exemplos daquilo que é possível alcançar quando se dá o devido incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação científica. Por todos esses motivos, em nome do Parlamento Mineiro, no Sesc Centenário do nascimento desse genial criador e grande humanista, prestamos esta sincera homenagem à memória de Alberto Santos Dumont, motivo de orgulho e inspiração para todos os mineiros. Muito obrigado a todos pela presença e, repetindo aqui o Doquinha, viva Santos Dumont! Ouviremos agora o músico Fabrício Andrade, que apresentará a seguinte música, O Sonho de Voar, de sua própria autoria e de Shafique Laís. Em nome do deputado Coronel Henrique, presidente da mesa, e do deputado Cristiano Silveira, aproveitamos o momento para agradecer o músico pela participação nesta solenidade. Desde menino ele sonhava que o homem poderia voar entre as estrelas, céu, a terra, lua e o mar, apreciando as gaivotas bem te vis e sábias desenhava em sua mente a máquina que iria voar. Santos Dumont sonhou, sonhou, desafiou, lutou, voou, e o mundo inteiro aplaudiu o mineiro sonhador. 14 bis voou, voou, e o mundo inteiro se encantou com a máquina que o gênio inventou. Com seu estilo brasileiro foi trilhando seu caminho entre erros e acertos, foi chegando ao seu destino. No dia 23 de outubro, o mundo se transformou, o mais pesado que o ar, 14 bis voou. No dia 23 de outubro, o mundo se transformou, o mais pesado que o ar, 14 bis voou. Santos Dumont sonhou, sonhou, desafiou, lutou, voou, e o mundo inteiro aplaudiu o mineiro sonhador. 14 bis voou, voou, e o mundo inteiro se encantou com a máquina que o gênio inventou. A guerra com seu avião, de sonho a desilusão, essa é a história do brilhante Alberto Santos Dumont. A guerra com seu avião, de sonho a desilusão, essa é a história do brilhante Alberto Santos Dumont. Santos Dumont sonhou, sonhou, desafiou, lutou, voou, e o mundo inteiro aplaudiu o mineiro sonhador. 14 bis voou, voou, e o mundo inteiro se encantou com a máquina
desculpe a emoção, é demais. Mais uma vez, parabéns pela bela apresentação musical. Antes de eu realizar o encerramento, eu vou convidar a todos para que, após o encerramento, nós nos posicionemos aqui embaixo para uma foto, todos, militares, civis, sandomonenses, mineiros, barbacenenses, brasileiros, que a gente possa registrar essa sessão tão bela, que tenho certeza que faz jus ao nosso homenageado da noite. Então, assim que eu declarar encerrada a sessão, convido o pessoal a se posicionar aqui embaixo da mesa, e a mesa continua aqui, viu, Santos? Você mostra a sua placa, que você vai levar lá para a nossa querida Santos Dumont. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Uma boa noite a todos. Você acompanhou ao vivo, diretamente do plenário, Juscelino Kubitschek, na Assembleia Legislativa.